Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Então, galera, eu quero ouvir o feedback de todo mundo do episódio de Páscoa. Se vocês gostaram do Drops Extra que saiu no domingo, se foi assustador, se foi bobinho, eu quero ouvir tudo de vocês. Toda opinião é muito válida para o podcast continuar crescendo e melhorando cada vez mais. Lembrando que também essa melhora é diretamente por causa dos patrões que fazem o podcast continuar crescendo. E se você também quiser apoiar o podcast e se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse, os links estão aqui embaixo, e verificar o melhor plano para você apoiar a gente e para fazer com que o podcast continue se aprimorando cada vez mais. Mas vamos para a nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Passaram-se 3 anos desde a última vez que minha família saiu de férias para a Flórida, algo que fazíamos anualmente antes da recessão chegar. Como agora tínhamos dinheiro suficiente, meus pais decidiram que íamos ao Walt Disney World novamente. Éramos ambos adolescentes e nossos pais viam isso com um pouco infantil, mas decidiram que seria divertido de qualquer maneira. Eu e minha irmã mal podíamos esperar para finalmente voltar àquele lugar tão divertido e que tínhamos ótimas lembranças. Sendo ávidos frequentadores de parques temáticos, ficamos especialmente atraídos pela criatividade e pela magia, como se diria sobre os passeios por lá. Eles nunca envelheceram e tiveram sua cota de nostalgia e emoção. No entanto, havia um outro motivo pelo qual eu queria ir. Você normalmente associa a Disney World as palavras como emoção, diversão e felicidade, mas com essas caracterizações vêm os contrapesos. Depois de rolar pelos fatos uma noite, me deparei com um fato bastante interessante. Era sobre um parque aquático abandonado em Walt Disney World, aparentemente chamado de River Country. Fiquei absolutamente chocado com isso, já que antes havia pensado na Disney de uma forma mais idealista e perfeita. O parque aquático ficava diretamente nas margens do Bay Lake, sendo aquele enorme corpo de água estagnado adjacente ao Magic Kingdom. River Country estava e ainda está do mesmo lado do parque temático que acabamos de mencionar, mais exatamente ao lado de um hotel resort chamado de Walt Disney's Fort Wilderness Resort. Ao redor do parque aquático, do lado do resort, há uma grande parede verde com placas pontilhadas. O local foi inaugurado em 1976 e usava a água de Bay Lake na maioria das atrações do parque. O parque era muito rústico e selvagem, baseado em design, e continha rochas artificiais que se assemelhavam às usadas em outra atração, a Big Thunder Mountain Road. Havia uma represa para evitar que pedaços de sujeira e lama entrassem na água também, para que os hóspedes não precisassem se preocupar em nadar em um pântano artificial criado pela água do lago. O parque ficou aberto por 25 anos, fechando suas portas em 2001, e em 2005, um comunicado divulgado pela Disney dizia que o parque estaria fechado permanentemente. Portanto, por cerca de 11 anos, River Country está abandonado. A natureza está em seus estágios avançados de recuperação da área, mas os deslizamentos permanecem, assim como as rochas artificiais e o pequeno lago, agora um pântano, que era usado para nadar. Muitos exploradores urbanos se infiltram na área, pulando as paredes para obter imagens do parque aquático abandonado. Uma das coisas mais polêmicas sobre o parque hoje é por que ele fechou. E isso era exatamente o que eu estava destinado a descobrir. Eu queria ver algumas imagens reais da área antes de fechar também, já que, pelo que eu vi, era muito alegre e movimentado com os turistas.
em comparação com a sua condição de cidade fantasma que é hoje. Eu estava sem internet na época, então, cerca de 2 dias antes de irmos embora, fui à biblioteca local, que arquivou muitos vídeos antigos que pessoas da minha comunidade haviam desenterrado em seus sótãos e doado para a biblioteca como parte de uma pequena sociedade histórica. Na esperança de encontrar alguma boa filmagem, perguntei ao bibliotecário se por acaso ele carregava algum vídeo sobre férias em família. Ele assentiu com a cabeça e me levou a uma pequena seção, contendo muitas fitas de videocassete antigas e alguns DVDs aqui e ali. Após cerca de meia hora de busca, finalmente encontrei uma fita cassete com as palavras "O bom e velho buraco de nadar" inscritas no topo da fita. Esse era um termo usado para descrever River Country durante seus dias de glória. Então, eu o peguei, quase certo de que era a filmagem que eu estava procurando. Perguntei ao bibliotecário se eu poderia levar a fita para casa, mas ele me disse que os vídeos históricos deveriam ficar na biblioteca. Eu poderia, no entanto, assistir ao vídeo em uma pequena sala de vídeos atrás da recepção. O bibliotecário me conduziu até a sala sem janelas e me sentei em frente à televisão. Ele saiu da sala e fechou a porta para que o áudio não incomodasse nenhum dos outros clientes da biblioteca. Coloquei a fita no videocassete embaixo da TV e apaguei as luzes para ver melhor o vídeo. E como eu esperava, a qualidade era tão baixa quanto um filme de videocassete poderia ser. Por cerca de meio minuto ou mais, a tela ficou cinza e foi acompanhada por um bip alto, típico de fitas de videocassete antigas. O cinza logo desapareceu, mostrando imagens de 2 indivíduos em frente à entrada do River Country. Ambos eram homens, e era muito tarde da noite, ou muito cedo pela manhã, porque ninguém mais estava no parque àquela hora. Poucas luzes do parque aquático estavam acesas também. No canto esquerdo inferior da tela, a data, 1º de novembro de 2001, apareceu para mim. Isso tem uma grande importância na nossa história, porque o parque aquático fechou para sempre no dia seguinte, no dia 2 de novembro. Os 2 homens estavam falando sobre como eles tiveram a entrada negada no parque pela manhã, já que ele havia atingido o limite de capacidade de hóspedes. Eles também afirmaram que somente nessas horas da noite eles poderiam passar pelos seguranças do parque. Os 2 caminharam até os maiores toboáguas do parque, que levavam diretamente para o lago abastecido pelas águas verdes do Bay Lake. Assim que os 2 chegaram ao topo do escorregador, rodeado por pedras artificiais cor de laranja, um homem se preparou para descer. Os 2 riram do que parecia ser uma piada interna e, por fim, o cinegrafista acabou empurrando o amigo para baixo. Eu o ouvi gritar de alegria enquanto descia para a lagoa. O cinegrafista, então, voltou pelo caminho por onde vieram para chegar aos escorregadores e atravessou uma ponte que cruzava a pequena lagoa. Nesse momento, foi quando o vídeo começou a me deixar um pouco perturbado. Depois de esperar na margem da lagoa por cerca de 3 minutos, ninguém apareceu. O cinegrafista começou a gritar o nome do amigo freneticamente e começou a correr de volta para buscar ajuda no Fort Wilderness Resort. Ele parou abruptamente no que parecia ser a área infantil, um pequeno lago raso, ao ouvir uma tosse fraca. Ele imediatamente se virou e viu uma sombra quase invisível a cerca de 10 metros atrás dele. Aliviado, o cameraman começou a se aproximar de seu amigo, feliz por ele estar bem. Mas novamente, ele congelou. E foi tudo tão rápido, ele simplesmente parou de falar e se mexer. A cabeça do amigo estava pendurada e ele lentamente a ergueu de volta no lugar. O cameraman começou a hiperventilar à medida que as feições do rosto do outro homem começaram a aparecer. Sangue vermelho e seco estava endurecido ao redor de sua boca e um pouco pingava de seu queixo. Ele estava perdendo todo o cabelo da cabeça também, mas uma das partes mais perturbadoras dessa imagem era que
haviam pedaços de pele faltando que revelavam partes do crânio e do osso da mandíbula do homem. Ele não tinha nenhum olho. O olho direito parecia pendurado para fora, deixando uma órbita vazia no lugar. Fiquei muito enjoado ao ver isso, a ponto de engolir meu próprio vômito na hora. Meu coração também começou a disparar quando o medo começou a se instalar em meu corpo. Conforme os últimos minutos do filme se aproximavam, a figura horrenda murmurou algo que soou como "não há esperança debaixo d'água". Após isso, o homem saiu correndo, como se ele corresse pela sua vida. Eu não o culpo. Eu faria a mesma coisa após ter tido aquela visão horrenda. Eu queria desligar a televisão e correr. Então, corri para a porta que dava para fora da sala. Peguei a maçaneta, mas parei. A televisão emitiu o som de uma antiga fornalha encontrada no porão de uma casa, apenas em um tom mais suave. Esse tom, por alguma razão desconhecida, me impediu de me mexer para qualquer lugar. Eu estava apenas olhando fixamente para a televisão. O cameraman ainda estava correndo, mas não parecia estar fazendo nenhum progresso. Ele acabou voltando para o lago onde o descarregador havia jogado seu amigo. Você podia ouvi-lo soluçando baixinho, temendo por sua vida. Naquele momento, a fita começou a diminuir gradualmente, enquanto o homem olhava freneticamente de um lado para o outro. O volume do áudio, junto com o som da fornalha, aumentava conforme o vídeo ficava lento. Hesitante, o cinegrafista se virou e gritou ao ver o seu amigo. O vídeo fez uma pausa nesse quadro, expondo o sangue endurecido por todo o rosto do outro homem. O topo do osso do crânio agora estava completamente exposto. Seu olho direito ainda estava faltando. Sua boca estava escancarada, e vindo dela era o que parecia ser uma combinação de água de Bay Lake e Billy. Ele permaneceu na tela por cerca de 10 segundos e mudou para uma tela preta, mostrando apenas uma mensagem: a epidemia começa hoje. Gostaram da história, seres do submundo? Eu sei que vocês gostam muito de histórias que envolvem a Disney, então sempre procuro achar umas melhores. Lembrando que aquela saga do Palácio de Mowgli, do Abandonado pela Disney, ainda não acabou. Ela em breve vai ser terminada, ainda tem alguns episódios, se eu não me engano 2 ou 3 histórias para ser contada. Então aguardem. Lembrando todo mundo de correr lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, porque ajuda muito a divulgar o podcast e fazer o canal crescer cada vez mais. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.